Dias atrás, ou meses atrás, a gente leu alguns versículos da palavra do Senhor. Gostaria de ler novamente. Vamos ler João 3, versículo 14. João 3, 14 e 15. Diz assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Vamos lembrar dessa situação de Moisés, Números 21. Livro de Números 21, capítulo 21. Versículo 4. Diz assim: Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos ler, por enquanto, esses dois trechos e pensar um pouquinho nessa situação mais uma vez. O povo de Israel estava passando por momentos ruins no deserto por causa da desobediência deles, por causa da falta de confiança deles no Senhor. E depois de muito tempo, nós vimos aqui que ele, mesmo sendo suprido as necessidades, tendo pão que vinha do céu, encontrou motivo, ou criou motivo, de reclamação contra o Senhor Deus e contra o líder que o Senhor Deus havia estipulado para o povo. Nós lemos em João, o próprio Senhor Jesus conversando com Nicodemos, que ele mesmo, o Senhor Jesus, precisaria ou seria levantado da mesma forma que essa serpente aqui foi levantada por Moisés. Esse levantamento, imagina a serpente sendo levantada ali no deserto como uma forma de destaque, um lugar alto, para que qualquer olho de alguma pessoa ferida pudesse alcançar a vista a essa estaca, essa haste, e olhar para essa serpente de bronze. E o próprio Senhor Jesus se compara com essa situação. Ele deveria de ser levantado, e foi levantado, e na região o olhar era alcançado facilmente para o Gólgota, para a cruz de Cristo. E hoje nós podemos pela fé também alcançar nossos olhos à cruz de Cristo.
Na outra ocasião que eu havia lido esse trecho, eu falei de uma situação pessoal minha que, refletindo sobre os momentos que estamos passando na igreja, as dificuldades que nós temos, na verdade, minhas dificuldades pessoais, todas as coisas diferentes que aconteceram com esse isolamento social, com a preocupação de doença, de pandemia, facilidade na transmissão de vírus e etc. Pude pensar em que recorrer nesses momentos esquisitos, momentos difíceis, desconfiados, e a quem recorrer e quem é o único socorro para essa situação. E nós podemos lembrar também que a cruz de Cristo, ela é o ponto inicial da carreira cristã e é o ponto que permanece na vida cristã ao longo da vida de um cristão. Então, assim como o cristão chega aos pés da cruz, se arrependendo do pecado, inicia ali um marco na vida do cristão, a cruz de Cristo, o sacrifício do nosso Senhor Jesus ali na cruz para salvar. Então, vendo essa haste, esse marco, essa cruz, fincada no chão, levantada à nossa vista, ao nosso alcance, ao alcance do nosso olhar, o que nós podemos ver nessa cruz de Cristo? Aqui em Números, no finalzinho do texto que nós lemos, falava que, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Ali nós vemos a salvação, a cura de uma doença, de uma mordida de cobra, cura de uma doença fatal. Se alguém olhasse para aquela serpente, sarava. Imagina a situação de alguém ser mordido por uma cobra e, pela gravidade da mordida, duvidar daquela cura, que era só olhar para aquela serpente de bronze levantada numa haste. Isso acontece também em relação ao pecado e, às vezes, em relação nossa, diante das situações, em relação ao nosso Deus também. Como Ele nos curou do pecado, nos justificou, nosso Senhor Jesus Cristo foi morto para nos dar a vida. Às vezes somos tentados também a duvidar que essa cura permanece por toda a vida e nós estamos seguros com Ele. Então vamos pensar um pouco nesse marco, nessa ação de virar os olhos e olhar para a cruz de Cristo. O que nós podemos ver na cruz de Cristo? Eu listei 12 aspectos que a gente pode encontrar na palavra de Deus diretamente relacionado à cruz de Cristo, só que o tempo não vai dar para ver os 12 hoje. Vamos pensar em apenas um deles, o primeiro deles. Vamos ler Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, versículo 5. Nesse versículo nós vemos quatro comportamentos, nesses versículos que nós vamos ler, 4 comportamentos do nosso Senhor Jesus em relação à cruz, que era o objetivo da vinda dele aqui neste mundo. Vamos ler Filipenses 2, 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Podemos ver aqui 4 aspectos relacionados à morte. A morte aqui, a morte de cruz, como diz no versículo 8. E quais são esses aspectos? Nós vamos ver apenas um deles. Mas vamos ver aqui quais são esses quatro aspectos. O primeiro, versículo 7. Versículo 6 diz assim: não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Nós vemos aqui ele se sujeitando à semelhança de homens, se submetendo a ser criatura, ele, o Criador de todas as coisas. Nós vemos esse primeiro aspecto aqui, a sujeição e submissão. Vamos ver no versículo 8, continua assim. Finalzinho do versículo 7 fala: e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Nós temos aqui o segundo comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele se humilhou, reconhecido em figura humana. E ainda no versículo 8 fala, tornando-se obediente. Vemos o terceiro aspecto, o terceiro comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E termina assim, até a morte e morte de cruz. Nós vemos uma determinação do nosso Senhor Jesus Cristo, não somente até a morte, mas uma morte específica, uma morte de cruz, que ele mesmo tinha lembrado, como nós lemos em João 3,14. Vamos atentar apenas para o primeiro, a submissão, a sujeição do nosso Senhor Jesus Cristo em ser criatura, em ser semelhança de homem. Mesmo sendo homem, nós sabemos que ele era e é Deus, e ele é santo também, e nenhum dolo foi encontrado em sua boca também. Nós vemos que o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo seria a morte, como Mateus 1 já fala, que salvaria o povo do pecado deles, e como ele havia sido prometido ali. E nós vemos que essa salvação veio por meio da cruz. E a cruz é o ponto central que nós estamos vendo agora, assim como foi levantada a serpente lá no deserto com Moisés. Nós estamos vendo a cruz. Então, o que essa submissão tem a ver conosco nesses momentos que estamos passando? Tentei procurar explicações a partir da cruz nesses momentos, e o primeiro aspecto que eu encontrei foi essa questão da submissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um assunto bem denso, bem vasto também. Eu não pretendo explorar tão a fundo sobre isso, mas queria pensar um pouquinho na vontade do nosso Deus, tanto explícita na vontade, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, como na nossa também, o que Ele quer que nós façamos. Então, para esse comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo, como fala no versículo 5 de Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse comportamento de submissão, de sujeição, também está incluso nesse sentimento, que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então vamos ver um pouquinho da vontade do nosso Deus em relação
a nós. Vamos ler João novamente. Evangelho de João, capítulo 1. Nós estamos falando sobre o Senhor Jesus Cristo e João começa o Evangelho já falando do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o Verbo. Vamos ler a partir do versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esse versículo é o ponto-chave. Esse é o versículo 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui nós podemos ver que esse socorro do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do sacrifício dele na cruz, não foi influenciado por nenhuma vontade humana, nem vontade do sangue, como diz aqui, né? Mas sim de Deus. Foi do propósito de Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo viesse e morresse por nós, e foi da vontade também do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus que nós alcançássemos, nós seríamos alcançados pela salvação dele. Um dia nós fomos expostos à palavra do nosso Deus, ao Evangelho, e nós fomos trabalhados pelo Espírito Santo também e convencidos que essa salvação somente é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui que a questão da vontade de Deus, a salvação foi da vontade de Deus. E nós estamos sujeitos a essa vontade também. De que forma estamos sujeitos, né? Nós estamos sujeitos a esse propósito do nosso Deus de ter enviado o nosso Senhor Jesus Cristo, porque sem essa missão cumprida do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz, quem seria de nós? Estaríamos, como diz Isaías ainda, nós estaríamos desgarrados como ovelhas sem pastor também. Vamos ler Mateus capítulo 6. Nós vemos outro comportamento de submissão à vontade de Deus Pai. Nós já vimos aqui que nosso Senhor Jesus Cristo foi enviado por vontade do Deus Pai, e a salvação veio pela vontade de Deus. Mateus 6 e 9, nós temos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo fez ali junto com seus discípulos, dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui nós podemos ver a sujeição do nosso Senhor Jesus Cristo em relação à vontade do Pai, entregando mais uma vez 100% ao domínio do Pai, os acontecimentos, o cotidiano, a vida e todas as dádivas que podemos receber, e tudo quanto o nosso Deus quiser fazer, Ele estava entregando aqui também. Imagino que com toda sinceridade, não resguardando algumas coisas. Às vezes, em orações, não sei se os irmãos têm essa experiência também, sou tentado a orar por alguma situação que pode estar difícil, orando para que nosso Deus faça a vontade dEle,
mas parece como uma carta na manga, assim, por favor, faça a minha vontade. Mas nosso Deus sabe bem melhor do que nós, e Ele está no controle de tudo, e nós podemos confiar na vontade dEle. E assim como nosso Senhor Jesus Cristo, estar sujeitos à vontade dEle também. Então nós vimos aqui essa oração do nosso Senhor Jesus: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Qualquer lugar, faça-se a tua vontade. Estou sujeito à tua vontade. Podemos ver isso daqui. Vamos para Romanos agora. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Nós já podemos ver um pouco em relação à igreja. Diz assim, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse trecho, eu imagino a forma que Deus trabalha para transformar nossas mentes, nossos gostos, nossos sentimentos, para não acompanharmos uma lógica humana, uma lógica secular, uma lógica momentânea. E isso envolve tanto sentimento, questão de pensamento, mas também a própria justiça, a forma que o mundo enxerga o que é justo e o que Deus enxerga como é justo também. E nós sabemos, nós temos consciência disso, creio eu, que todos os irmãos têm, que a forma que nós pensamos é totalmente diferente da forma que nosso Deus imagina as coisas e vê as coisas e promove as coisas também. E a justiça dele também é totalmente diferente da nossa. Por exemplo, nós podemos ver a história do Antigo Testamento, cada história para nós, algumas ações injustas, mas nosso Deus trabalhou naquela época e trabalha até hoje, com a justiça dele, mesmo contrariando a nossa. E aqui, a exortação do nosso irmão Paulo diz: não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E só assim a gente vai poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente ficar pensando demais na forma que o mundo lida com a justiça, como lida como reage às situações adversas, como está acontecendo atualmente, somos tentados a discordar da vontade de Deus e não entender a vontade de Deus. Também, de acordo com o texto aqui, nós podemos também deixar de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso nos lembra de novo, precisamos estar sujeitos à vontade de Deus e ser transformados pela palavra dele, para que nós possamos estar atentos a essa vontade dele também, para a gente se sentir satisfeito. Uma vez transformados, uma vez sendo feitos filhos de Deus, como nós lemos lá em João capítulo 1, nós podemos também experimentar essa vontade do Senhor, entender qual que é a vontade dele e sujeitar a vontade dele também. Vamos mais três partes da Bíblia, vamos ler aqui. Efésios 5. Vamos ver mais um aspecto da vontade do nosso Senhor Deus.
Carta de Paulo a Efésios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E ele dá outras indicações aqui, outros direcionamentos também. Aqui nós, se formos ler o contexto, fala muito da questão de testemunho do cristão, também as ações do cristão na sociedade, no contexto que ele está inserido. E nesse parágrafo aqui, no último parágrafo aqui da sessão, versículo 15, ele fala: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. E no final do versículo 17, procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aqui ele fala do tempo também. Mais uma vez, em relação à nossa vida cotidiana, será que nós estamos submetendo à vontade do Senhor e trabalhando o nosso tempo, observando a forma que nós estamos comportando neste mundo, na situação que nós estamos vivendo? Será que nós estamos tendo comportamento como sábios? Ou será que nós estamos aparentando ser mais nécios, não conhecedores da vontade de Deus, não experimentando a boa e agradável vontade do nosso Deus? São pensamentos que remetem novamente à submissão ao nosso Deus, a procurar entender a vontade dEle e ser trabalhado pela vontade dEle também, e reagir à vontade dEle da maneira que Ele quer. Então, tudo se conclui na vontade do nosso Deus. Deveria se concluir na vontade do nosso Deus. Vamos ler Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12. Versículo 9, que nós vemos outro contexto em relação à vida cristã, mas se comparando à vida cotidiana nossa experiência de vida como família. Versículo 9 diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito mais submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Não foi só nesse versículo 10, também em outro versículo atrás, nós lemos alguma coisa relacionada à santidade de Deus, e a vontade do nosso Deus também é que sejamos santos. Isso, no Pentateuco, o Senhor Deus já tinha falado para o povo de Israel. Nos Evangelhos, nosso Senhor Jesus repetiu também para o povo de Israel, para os judeus, e Pedro também, nas suas cartas, lembra a nós também, mais uma vez, que fomos chamados para ser santo, assim como nosso Deus é santo. E essa é a vontade dele também. E aqui ele compara a questão da correção dos nossos pais. Nossos pais, eu não sou pai, mas nossos pais corrigiam a nós. Normalmente os pais corrigem os filhos da maneira que eles imaginam ser o mais correto. Novamente vem a questão da justiça, né? Mas nosso Deus, que sabe de todas as coisas, nos disciplina de alguma forma também,
para aproveitamento, para que nós pudermos ser santos. Então, Ele trabalha em nós a santidade e vai nos moldando de várias formas. E aqui, o autor da carta lembra, a gente era tão submisso às disciplinas dos nossos pais, por que nós não deveríamos ser submissos também à disciplina de nosso Deus e agir de acordo com a vontade dEle? Ele que nos corrige, sabendo de todas as coisas, muito mais que nossos pais físicos, biológicos, mas Ele nos corrige, sabendo de tudo, a fim de sermos participantes da sua santidade. E essa é uma das questões da submissão e por que nós deveríamos ser submissos ao nosso Deus. Por último, vamos ler Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Novamente, nós vemos uma comparação com a vida cotidiana. Embora os crentes não tenham como separar de vida cotidiana e vida cristã. No versículo 9 diz assim, Tito 2:9: Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe por motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui, a última situação, nós vemos a questão da submissão. E nós vemos uma indicação do trabalho em relação à submissão, que é trabalhar, dar prova de fidelidade e dar testemunho também do nosso Deus. Então, mais uma vez, a questão da submissão. Tende em vós o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Ele sujeitou em forma humana, se entregou, tudo por objetivo de nos dar a vida eterna. E Ele, levantado ali na cruz, Ele continua sendo nosso exemplo e dando indicações para nós de como sermos submissos à vontade de Deus. E futuramente, se o Senhor permitir, nós veremos as bênçãos, as dádivas que nós temos a partir da cruz, e nós lembrarmos de situações diferentes, desconfortáveis como essa que nós passamos nesse ano. Que o nosso Senhor Jesus foi estendido ali na cruz, assim como a serpente lá no deserto, e está disponível ao alcance do olhar para nós que às vezes somos mordidos por situações que às vezes nós causamos por infidelidade, por desconfiança do nosso Senhor Deus, ou por situações adversas também, que nós podemos ser atingidos, alguma questão de prova, que nós devemos provar nossa fidelidade. Mas em tudo, nesse primeiro ponto que nós vimos aqui, assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi submisso à vontade de Deus, que sejamos também submissos à vontade de Deus, sem rebeldia, sem infidelidade, mas permanecermos debaixo da vontade dEle, para que cumpramos o objetivo que Ele quer nas nossas vidas, na vida da igreja, que fazemos parte aqui nesse mundo. Amém.